Enquanto você abre a sua Bíblia, prepare e abre bem o seu coração nessa noite, para aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. O livro de Juízes, o pessoal da Casa de Recuperação, da Comunidade Terapêutica, um abraço. Eu tenho esquecido, os meninos sempre falavam comigo, falavam assim: manda um abraço, pastor, manda um abraço. Aí quem pedia para mandar um abraço não está lá agora, e aí? Eu esqueço, mas me cobra. Então, um abraço, o Ruberley lá da Paraíba, um abraço. Queridos, então, se eu esquecer de alguém, me manda aí, a Mariana, junto com a Isabela, um abraço. Abra comigo no livro de Juízes, se você tiver uma caneta, um papel. Há um tempo atrás eu estive ministrando uma palavra no livro de Juízes, sobre, quantos lembram da palavra? Então eu, Débora, me levantei. Quantos lembram dessa palavra? Vocês lembram quando Débora, a juíza, dizia: então eu, Débora, me levantei. Hoje eu quero dar uma continuidade a essa palavra. Eu quero falar sobre o cântico de Débora, porque a atitude de Débora gerou uma canção, e essa canção de Débora, ela tem muito para nos ensinar nessa noite. Débora aprendeu a fazer música com o que resta, e mais do que nunca, queridos, eu quero abrir, e eu quero que você abra a sua Bíblia, abra bem o seu coração, para aquilo que Deus vai falar com você. Eu não sei, se você quando preparou uma palavra tal, um papel, hoje eu estava saindo de casa, e quando eu estava saindo, queridos, eu deixei bem o meu caderno cair dentro de uma poça d'água. Você sabe qual página que abriu? Bem na pregação que eu ia ministrar nessa noite. E eu falei assim: Deus, obrigado, porque essa pregação de hoje vai ser mergulhada nas águas do Espírito. Sacudi e pus no carro. Amém, queridos? Quantos recebem nessa noite? Então agora, queridos, aqui no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 12, diz assim, você que está com a caneta, um papel, diz assim: desperta, desperta, Débora, desperta e acorda, e entoa o novo cântico. Queridos, essa noite nós iremos ministrar sobre o cântico de Débora. Então diz assim: levanta-te, Baraque, e leva presos os que prenderam tu, filho de Binoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em seu exílio, contra os poderosos. Diga assim: essa noite nós iremos levantar uma batalha contra os poderosos. Diz então que os poderosos se levantaram. Então Débora também se levantou. E diz assim, para mim e para você, lá no verso 14: de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir, desceram o comandante de Zebulon, os que levaram a vara de comandante. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções, ou entre as indecisões, houve grande discussão. Porque ficasse entre os currais para ouvir essa flauta? Entre as indecisões de Rubem, houve grande discussão. Gileade ficou além do Jordão. Guarde bem essa palavra, fala assim comigo: Gileade ficou além do Jordão. Diz assim: Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Azer se assentou nas costas do mar, e repousou nas suas baias. Zebulon e o povo que expôs a sua vida à morte, como também Neftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas do Meguido, porém não levaram despojos algum. Você pode levantar a sua mão direita comigo aos céus e dizer: porém não levaram despojos algum. Senhor, é a tua palavra nessa noite. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra nessa noite. Queremos te pedir, meu Deus, nessa noite, que o Senhor fale e não te cales. Essa noite, meu Deus, nós precisamos ouvir a tua palavra.
Nós estamos aqui nesse lugar, estamos no campo online, estamos conectados, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, nessa hora, acalma nossa alma, tira de nós, meu Deus, toda altivez, todo sofisma, toda crítica, tudo aquilo, meu Deus, que traz inquietação no nosso coração. Mas nessa hora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito interessante, e é um texto rico em detalhes. Na época dos juízes, queridos, é uma época que não tinha rei. Como não havia rei, então os juízes se levantavam de tempos em tempos, para ajudar a nação de Israel. A nação de Israel, eles viviam uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando se desvia da fé. Então eles se desviavam da fé, se desviavam de Deus. Então o inimigo vinha contra eles e oprimia o povo estava debaixo de uma opressão. Então eles clamavam a Deus, Deus ouvia e Deus livrava a nação de Israel. E quando eles experimentavam a poderosa mão de Deus, novamente eles desviavam de Deus, eles viviam debaixo de opressão, eles clamavam a Deus, Deus respondia a oração, e novamente, eles viviam o melhor de Deus, depois eles se desviavam de Deus, e eles viviam num ciclo vicioso, e assim entrava juiz, saía juiz. E aqui nesse texto, querido, numa época que as mulheres não tinham voz, e nessa noite eu quero falar com vocês, eu quero conversar com vocês sobre como enfrentar os desafios da vida, como nós nos posicionamos diante dos desafios da vida. Eu coloquei aqui, não sei se o Ramon, o que fazer diante dos desafios da vida. Quantos aqui têm enfrentado desafios nesses dias, querido? A nossa vida é feita de desafio. Aquilo que nos desafia, nos tira da zona de conforto. Então o desafio vai nos levar a um nível mais profundo e experimentar coisas novas. Porque se nós fazermos as mesmas coisas, nós vamos viver as mesmas coisas. Nós estamos vivendo numa época diferente. Nós estamos vivendo um novo normal. Nós estamos nos adaptando a tudo isso que tem acontecido à nossa volta. Então, para nós fazermos, o que nós vamos fazer? Qual é a minha postura e qual é a sua postura? Débora, ela foi levantada numa época que as mulheres não tinham voz. Então a única mulher que foi levantada como juíza foi a profetisa Débora. Porque os homens não se posicionavam, as nações não se posicionavam. Então lá no versículo 7 diz assim: então eu, Débora, me levantei. Sabe, é um tempo que Deus quer levantar a sua igreja, Deus quer levantar a sua vida, Deus quer fazer algo diferente. Eu creio que nesse novo tempo, Deus quer que eu e você nos levantemos, para viver o novo do Senhor. Então, mas o que acontece, queridos? Depois de tudo, quando essa mulher levanta com um homem chamado Baraque, depois que o Senhor dá a vitória, então eles fizeram um cântico, eles fizeram uma canção, porque as canções, querido, nós temos o poder de memorizar através de canções. Então durante muitos anos, Israel cantou essa canção, desperta Débora, desperta Débora, e nessa canção, querido, começa a mostrar o que aconteceu naquela época, como foi aquela batalha. Deus deu vitória, Deus deu vitória, mas grandes coisas aconteceram ali naquela nação. E se você ver no versículo 11, tem como colocar aí para mim, Ramon, fazendo um favor? Versículo 11, diz assim para mim e para você, no fim do versículo 11 diz assim: o povo do Senhor pôde descer para o seu lar, depois que eles venceram os poderosos, porque eram nações fortes, depois que eles venceram tudo, eles puderam descer para o seu lar, eles voltaram para casa, e quando eles voltaram para casa,
Uma canção, ela foi composta, e essa canção está a partir do versículo 12, coloca aí para mim, Ramon. Desperta, Débora, desperta. E é isso que Deus quer fazer com a sua igreja nesses dias. Eu creio que Deus quer trazer um novo despertar. Sabe, às vezes nós estamos como dormindo, mas Deus quer trazer um despertar no meu coração e no seu coração. Deus quer despertar a sua vida, para que você venha entender e enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Então essa canção, ela começa a dizer: desperta, Débora. Eu quero primeiro, queridos, tirar o nome de Débora, e colocar o meu nome e o seu nome. A hora que eu contar até 3, você vai dizer: desperta, Elton, desperta, Luciana, desperta, Maurício, desperta, Simara. Então vamos lá, pessoal, 1, 2, 3 e... desperta, Senhor. Vamos lá de novo, 1, 2, 3 e... desperta, Senhor. Desperta. Sabe, é um despertar de Deus nesses dias. Deus quer despertar a sua igreja, Deus quer despertar o seu povo. E a primeira coisa que eu vejo para enfrentar os grandes desafios da vida, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, qual é a postura que eu não posso ter diante dos desafios. E a primeira coisa que eu vejo, queridos, diante dos desafios da vida, aqui fala que Débora se levantou, depois Deus deu a vitória, ela fez um cântico aqui, queridos. Deixa eu perguntar, onde os homens não se posicionaram, deixa eu perguntar algo para vocês: o que é mais fácil? Lutar ou fugir? O que é mais fácil, queridos? Lutar ou fugir? Fugir é mais fácil, mas quando você foge, você não tem recompensa. Olha comigo o Salmo 55, tem como colocar aí, Ramon? Salmo 55, verso 6. Certa vez, o próprio rei Davi, queridos, o rei Davi, o grande rei Davi, ele diz assim, ó: então disse eu, quem me deras, tivesse asas como de pomba, eu voaria e acharia, a minha tradução fala que eu voaria para bem longe. Verso 7, eis que fugiria para longe, e ficaria no deserto. O próprio rei Davi, queridos, um dia ele disse assim, ó: quem dera se eu tivesse asa, eu fugiria para bem longe, eu correria, eu fugiria dessa batalha. Quantos aqui já tiveram vontade de fugir de uma guerra? Deixa eu ver, você estava enfrentando uma luta, talvez uma luta na área financeira, talvez uma luta na família, uma luta, talvez você enfrentou uma luta com a enfermidade, você dormiu e falou assim, ó, se eu pudesse, eu voaria para bem longe, queridos. Eu quero te perguntar, você já deitou algum dia e falou assim, Deus, eu não quero acordar no outro dia? Alguém já fez isso? Ou foi só eu, queridos? Deitou e falou assim, Deus, se eu pudesse, eu não queria acordar mais. Se eu pudesse, eu voaria para bem longe. Era isso que Davi estava falando. Verso 8, olha só. Verso 8, tem como? Ramon, colocar aí para nós. Eis que eu fugiria para bem longe, ficaria no deserto. Olha só, da minha pressa em abrigar-me do vendaval. Ele fala, olha, eu ia fugir dessa tempestade que eu tenho enfrentado. Verso 9, eu ia fugir, Deus, se eu pudesse, eu teria asa, eu ia para bem longe, eu fugiria desse vendaval, eu ia escapar. No verso 9, olha só o que o Davi, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência, contenda. Verso 10, de noite gira as suas muralhas, muros dentro, capeia, perversidade, malícia, estão contra mim. Versículo 11, há destruição no meio dela, das suas praças não se aparta a opressão e o engano. Verso 12, com efeito não é o inimigo que me afronta. Presta bastante atenção, o próprio Jesus usou essa frase, o próprio Jesus usou a frase de Davi. O próprio Jesus disse, o meu amigo íntimo coloca a mão no prato comigo. Jesus usou essa frase de Davi. Ele fala, com efeito não é o inimigo que afronta, se fosse, eu suportaria, nem é que me odeia contra mim, pois dele eu me esconderia. Algumas traduções falam, olha, mas quem vem contra mim é o meu amigo íntimo, aquele que se assenta na mesa, porque se não fosse,
eu destruiria ele. E depois o próprio Jesus, ele usa essa frase, quando Judas coloca a mão ali, ele fala, o meu amigo íntimo. Mas aqui, sabe de quem que Davi estava falando? Davi não estava falando de Judas, Davi estava falando de Aitofel. Talvez você nunca ouviu essa palavra Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel, ele era avô de Betseba. Sabe Betseba, aquela jovem que estava tomando banho, e Davi olhou do palácio e a desejou? Onde Davi adulterou, depois mandou matar o seu próprio marido. Aitofel, queridos, se você pegar a história na cultura judaica, Aitofel foi considerado um dos homens mais sábios da terra. Na cultura judaica, Aitofel era um homem muito sábio. Ele era um dos conselheiros de Davi. Ele era avô de Betseba. Então o que acontece? Quando fala o amigo íntimo, e para quem não sabe, Aitofel foi que aconselhou Absalão, ao filho de Davi, a matar o próprio pai. Sabe por que Aitofel fez isso, queridos? Porque Aitofel guardou uma amargura dentro do coração. Durante anos e anos, Aitofel, que era avô de Betseba, não perdoou Davi. Então o que ele fez? Ele tramou uma cilada contra Davi. Os anos se passaram. Por isso que Davi, quando percebeu, Davi falou assim, aquele que se assentava comigo. 13, 14, olha lá. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é quem me odeia que exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Verso 13. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Ele está falando de Aitofel. Ele diz, junto andávamos, junto nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Era aquele que se assentava comigo. Mas eu quero te dizer, querido, que eu e você, nós não somos Aitofel. Eu não sei, talvez sábado que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não sou Aitofel. Nós não podemos ser Aitofel. Aitofel é aquele que guarda amarguras dentro do coração. Por isso Aitofel tentou se vingar de Davi. Os anos se passaram. Então Davi fala, se eu pudesse, eu voaria para bem longe, porque eu não consigo suportar essa situação. E era mais ou menos isso, queridos. E aqui, quando Débora, ela escreve a história, ela faz esse cântico, a primeira coisa que eu vejo, queridos, aqui para mim e para você, o que não fazer diante dos desafios da vida. Versículo 15, do livro de Juízes, diz assim, o que não fazer? Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as indecisões de Rubem, houve grande indecisão e discussão, porque ficaste entre os currais, para ouvir as flautas. Entre as indecisões de Rubem, foram grandes as discussões. Primeira coisa, queridos, que eu coloquei, diante dos desafios da vida, não podemos ser indecisos. As indecisões da vida. Sabe, queridos, no meio de tudo que nós temos enfrentado, não é mais tempo de nós ficarmos indecisos, se nós vamos ficar com o Senhor ou não. Sabe, uma das coisas que mais me chama atenção na vida de Josué, é que Josué ele tinha algo, uma convicção dentro do coração. Josué dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas as pessoas são indecisas em servir a Cristo ou não? Quantas pessoas estão indecisas em entregar a sua vida para o Senhor? As indecisões da vida. Certa vez o profeta Elias, ele diz, até quando cocheareis entre dois deuses, se Baal ou o Senhor? Sabe, tem pessoas cocheando, sabe, uma fé vacilante. Tem pessoas, queridos, que eu costumo dizer que é igual chuchu. Chuchu, queridos, não tem gosto de nada. Mas se você coloca ele com batata, ele tem gosto de batata. Se você coloca ele com carne, ele tem gosto de quê? De carne. E tem gente que é igual chuchu, queridos.
Se você colocar ele aqui no meio da igreja, ele é a pessoa mais crente do mundo, ele levanta a mão, mas se você colocar ele no meio do ímpio, ele é o pior ímpio que tem. A pessoa, ela se iguala, porque ela não tem uma convicção, é uma pessoa indecisa. Já viu uma pessoa que é indecisa naquilo que ela vai fazer? Esses dias eu fui comprar um presente para uma pessoa, hoje mesmo eu fui comprar os meus sobrinhos. A hora que eu cheguei, eu entrei dentro da loja, eu falei assim: você tem número 37 desse aqui? E esse aqui eu quero um 41. A moça falou assim: mas você não quer olhar os outros? Eu falei: não, eu quero esses aqui mesmo. Aí tinha uma mulher lá dentro da loja que falou assim: homem é prático, né? Eu falei: não, é convicção mesmo, não é que é prático, é convicção. Se fosse mulher, ela falasse assim: não, pode trazer, mas guarda esse aqui que eu ainda tenho mais 35 lojas para mim passar. Sabe, queridos, algo prático, quando você tem uma decisão na sua vida, vamos fazer. Você não fica cocheando. Já viu aquela pessoa que é indecisa, que ela não sabe o que fazer, sabe? Então quantas pessoas têm a indecisão dentro do coração, fica indecisa, não sabe o que querem da vida, né? Eu fico vendo aqui, quantas resoluções do coração, hoje, está animada. Já viu aquela pessoa, hoje ela é fogo puro, tal, você olha para ela, é crente mesmo, você olha, no outro dia você olha para ela e fala assim: ó vida, ó céus. Você já viu gente assim ou não? Ninguém nunca viu, né? Só eu. Às vezes a gente não olhou no espelho antes de sair de casa, né? Tem dia que a gente fala assim: não, é hoje. Queridos, deixa eu falar para vocês, tem dia que a gente olha e fala assim: hoje, se o Golias aparecer na minha frente, eu mato ele, nem que seja engasgado com a minha orelha, mas eu mato ele. Mas tem dia, querido, se ele fazer assim, sabe, eu fico vendo, quando você tem uma convicção: não, eu quero Deus, eu quero o Senhor na minha vida, independente da circunstância. Eu sei, hoje eu estava ouvindo a canção, aquela canção Diz, e da Gabriela Rocha, né, que fala: olha, os meus fracassos eu entrego a Ti, mas as minhas vitórias eu também entrego a Ti. Às vezes, queridos, os fracassos é fácil, mas nós temos que entregar as nossas vitórias para o Senhor, queridos. Quando a gente olha, queridos, eu falo: não, Deus, hoje eu quero, sabe? Então eu fico olhando aquela pessoa que não sabe o que ela quer, sabe? Seja especialista naquilo que você faz, seja bom naquilo que você faz. Vou fazer uma pergunta aqui para a Luciana, né? A Luciana toca teclado, a Luciana canta, toca violão. De vez em quando eu vejo ali que ela, e fala aí, tocar violão, toca ali o teclado ali para nós, Lu, faz um fundo musical, para dar um clima, né? E de vez em quando não tem baterista. Eu lembro um dia que não tinha baterista, ela pôs o, como que chama aquele negócio assim, Lu, ó, que balança assim, ó, igual de Miriam? É meia-lua. Tamborim, meia-lua, e ela aqui com um pé na meia-lua, o outro aqui no bumbo, e ela aqui no violão e cantando. Luciana, quem toca, fala assim: eu toco de tudo, ele é bom em tudo que faz? Em todos os instrumentos? Não tem jeito, tem? Não tem, queridos. Seja bom naquilo que você faz, seja a sua melhor versão, sabe, naquilo que você faz. Sabe, quando Davi, ele venceu o gigante Golias, querido, às vezes a gente acha que Golias, ele foi lá, pegou uma pedra e tacou. Não, queridos, Davi, ele andava com a tribo de Gade. Os gaditas, sabe qual é a especialidade dos gaditas? Os gaditas, eles eram especialistas em arremessar pedra. Fala que eles tacavam pedra com a mão direita e com a mão esquerda. Imagina uma pessoa que é boa para tacar pedra com a mão direita e com a mão esquerda. A Bíblia fala, que ele está lá no livro de Juízes, capítulo 20, fala assim que numa distância de 20 metros, os gaditas acertavam um fio de cabelo. Sabe que é como se fosse daqui lá no fundo da igreja, você pegar uma pedra e acertar um fio de cabelo. Às vezes a gente olha e fala, quando Davi acertou
a cabeça do gigante Golias, a fronte, entre o elmo ali, queridos, aquele elmo que tinha uma abertura de 20, ali vamos pôr, 10 centímetros na testa. Você acha que foi por acaso que Davi acertou? Não, porque Davi ele era especialista, porque ele andava com os gaditas. Os gaditas, queridos, está lá no livro de Crônicas, capítulo 12, fala que eles tinham rosto de leão, e os pés como da corça, rosto de leão. E a especialidade dos gaditas, querido, era arremessar pedras. Já viu aquela pessoa que é boa? Seja bom naquilo que você faz, sabe, sangue nos olhos, faca na caveira, seja bom, aquilo que você for se especializar, querido. Nós podemos até fazer muitas coisas, mas naquilo que você precisa se especializar, aqui, queridos, seja a melhor versão de você mesmo, esse ano de 2020, queridos, seja a sua melhor versão, seja bom naquilo que você faz, seja especialista, viu, Silvia? Seja bom, aquilo que faz, aquilo que você faz, seja bom, você que vai se tornar um profissional, seja bom, sabe, você olhava assim, eu gosto do que eu faço. Então a primeira coisa é indecisão, não seja uma pessoa indecisa, né? Não seja uma pessoa indecisa, insegura. Já viu aquelas pessoas inseguras? Ai, não sei. Você olha e fala assim, o que você vai fazer de almoço? Não sei. Já viu aquela pessoa que vai lá, pega, vai lá na geladeira, já pega, e vai lá, e faz acontecer. Mas já viu aquelas pessoas que é indecisa? É terrível você estar perto. Já viu quando você fala assim, onde nós vamos? Você que sabe. O que você quer comer? Não sei. Não sabe nem o que quer comer, gente, né? Você já viu gente? Você já conviveu com gente que não sabe nem o que quer comer? Aí vamos sair para comer. Aí você fala assim, o que você quer comer? Não sei. Uai, então não quer comer, ué, que não sabe. A pessoa é indecisa, nem aquilo que ela quer alimentar, ela sabe. Você já viu uma pessoa decidida, já vai lá, tal, já manda brasa, não estou falando que é a pessoa que vai lá, pega, não gosta, vai lá e tira, vai lá e põe de novo, fala, não, seja a melhor versão de você mesmo, não seja uma pessoa, tome decisões, querido, tome decisões na vida, seja uma pessoa decidida, eu quero, eu vou. Aí às vezes as pessoas levam para o campo espiritual, né? E aí, fulano, você vai fazer? Estou orando. Não sabe. Estou orando. Sabe, querido, deixa eu só falar uma coisa. O homem faz plano, mas a última decisão é de Deus. Se você não faz plano, como que Deus vai dar a última palavra? Está lá no livro, é o Tim, capítulo 2. Não é, Lu? A última palavra não é de Deus? O homem faz plano, mas se o homem não fizer plano, Deus não vai dar a última palavra. Tá bom? Vamos lá, segunda coisa que eu coloquei. Segunda coisa, versículo 17. Gileade ficou além do Jordão. Gileade ficou além do Jordão. O que eles ficou? Não, a guerra não vai chegar aqui. Ficou indiferente com as coisas. Pessoas que ficam indiferentes no meio da batalha. Não vai chegar aqui. Essa pandemia não vai chegar no Brasil. Vocês lembram que a pandemia começou em 31 de dezembro? Foi, não foi, queridos? Vamos lá, queridos. 31 de dezembro, se eu não me engano. Eu lembro que desde janeiro, fevereiro, nós começamos a levantar um clamor aqui na rede, pela China, pelo Rai. Não foi? Wuhan, né? Wuhan. Nós começamos a clamar e pedir, Deus cura. Vocês lembram disso, querido? É muito fácil a gente ficar indiferente, a gente vê a dor do irmão, falar assim, afinal de contas, não é com a minha família. Eu lembro, queridos, que eu fazia a célula ali perto do estadual, da escola,
E um dia eu estava indo, estava um pouquinho atrasado, eu ia de bike, e de repente eu olhei, um senhor saiu ali no sinaleiro, e quando ele saiu ali no sinaleiro, ele estava meio bêbado, ele caiu, e ali, logo os carros viravam, aquele senhor estava caído no meio da rua. Eu olhei e falei assim: misericórdia, Deus, coitado. Ou envia alguém para ajudar esse homem. E fui embora, queridos. A hora que eu dei 2 pedaladas, Deus falou muito forte no meu coração: eu já enviei. Falei: mesmo? Quem? Ele falou: você, volta lá. Falei: Senhor. Queridos, a hora que eu olhei para trás, o carro virou, quase passou em cima da cabeça do homem. Eu fui tirar ele do meio da rua. A hora que eu estava tirando ele do meio da rua, ele me vomitou, me xingou: tira a mão de mim. Não. Às vezes é muito fácil você ficar indiferente com a dor do outro. Você vê o outro sofrer. Afinal de contas, eu estou além do Jordão. Eu não preciso me envolver. Às vezes a gente olha a dor do outro, o outro está passando dificuldade, está tendo uma luta, e nós estamos indiferentes. Às vezes o outro está precisando de um alimento, o outro está precisando de ser cuidado, está precisando de uma carona, está precisando de ser levado, e nós estamos o quê? Indiferente. Afinal de contas, é muito mais fácil, querido, ficar nos aconchegos dos nossos palácios, do que ir para o campo, ajudar quem está precisando. É muito mais fácil, querido. Um homem não é medido, querido, pelas suas comodidades e pelos seus aconchegos. Ele é medido pelas atitudes que ele toma no meio da batalha, como ele se comporta no meio das lutas. Um dia eu ouvi, eu ouço isso toda semana, as pessoas falarem isso para mim: não, mas você está indo levar a cesta básica para as pessoas? Você não tem medo? Você não tem medo? Eu falei assim: eu tenho medo dessa indiferença e desse comodismo, dessa religiosidade tabajara. Isso eu tenho medo, queridos. É muito mais fácil. Sabe, que nós ficamos acomodados. Foi isso que aquela tribo fez. Ficou olhando, afinal de contas, nós não precisamos. Se eu não me engano, em 2003, foi aquele acidente que aconteceu com a Boate Kiss. Boate Kiss ali em Santa Maria, ali no Rio Grande do Sul, que pegou fogo, acho que 243 jovens morreram. Isso, ô Murilinho, vai lá, pergunta para o amigo Google. Isso, queridos, eu acho que é isso mesmo. Acho que foi janeiro de 2003, não foi? Alguém aqui chorou pelos jovens? Alguém chorou pelos jovens? Quantas? 2013, não era 2003 não. 27 de janeiro de 2013, querido. Aqueles jovens que estavam ali. 245, errei por 2. Aqueles jovens que foram ceifados, querido. Vocês choraram pelos jovens? Às vezes que nós ficamos indiferentes. Vocês choraram por aquelas pessoas que estavam morrendo ali? Às vezes, querido, nós começamos a chorar por aqueles que estão do nosso lado. Às vezes, quando bate a nossa porta, a indiferença, no meio da batalha, nós não podemos ser indiferentes. Às vezes o mundo está desabando, não, afinal de contas não afetou a minha casa, a minha família, está tudo ok. Foi isso que essa tribo fez. Essa tribo ficou o quê? Indiferente, vamos ficar aqui, porque afinal de contas, né? Nós não precisamos, não vai chegar aqui. Nós ficamos indiferentes com a igreja, nós ficamos indiferentes com os nossos irmãos que estão aqui. Às vezes nós ficamos indiferentes com aquilo que está acontecendo, com a igreja. Sabe, você que está sentado, às vezes nós cobramos muito dos líderes. Você que está sentado, você ligou para o seu pastor para saber como que ele está? Você ligou para os seus pastores, para os seus líderes, para falar assim: pastor, estou ligando, o senhor está precisando de alguma coisa? Às vezes nós estamos prontos a cobrar, mas eu estou disposto a me doar nesses dias? Será que eu estou disposto? Às vezes nós ficamos indiferentes, às vezes as pessoas, essa semana mesmo, queridos, eu
eu era analfabeto virtual, eu não tinha rede social, e mediante essa pandemia, porque nós tivemos que nos reinventar do dia para a noite, porque nós fazemos célula online, estamos fazendo desde o começo, eu tive que fazer um Instagram, e essa semana uma pessoa lá da Paraíba me ligou, me mandou uma mensagem, uma pessoa que ia suicidar, queridos. Eu falei assim, eu posso te ligar? Eu posso te ligar? Eu liguei. Sabe o que eu percebi? Que essa pessoa só queria alguém para escutá-lo. Eu falei assim, você queria alguém só para te escutar. Às vezes as pessoas só querem te escutar, queridos. Às vezes nós queremos alguém só para ouvir o que está dentro do nosso coração. Aquilo que está dentro de nós, querido. Os nossos medos, os nossos fracassos, os nossos traumas, nossas ansiedades. E aquela pessoa só queria alguém para ouvi-lo. Ele falou assim, olha, eu tentei falar com tanta gente, você foi o primeiro que parou para me escutar. Lá da Paraíba, não conheço, nunca vi. Hoje ele me mandou uma mensagem de novo, falou assim, eu posso conversar com você? Eu falei, pode. Queridos, eu estava no meio da palavra, eu quase que falei assim, não. Mas sabe, queridos, será que eu tenho sido indiferente às dores das pessoas? O que as pessoas têm passado nesses dias, a indiferença? Como está o meu coração nesses dias? Às vezes a gente é rápido para falar, o meu líder não me ligou, o meu pastor não me ligou, tal. A minha pergunta é, você ligou para o seu pastor? Eu sei quantos me ligaram. Eu não vou mostrar aqui, porque senão eu posso escandalizar. Não dá para encher nenhuma mão. E se eu apertar muito, porque me ligou, se eu apertar muito, não vou escandalizar vocês, não. É isso mesmo que você pensou. Sabe, a indiferença no nosso coração, como igreja, com a dor do outro, era isso que esse povo estava. Terceira coisa que eu vejo, olha só, quando ficaram o quê? Indiferente. Lá no verso 17 diz, Dan, porque se deteve junto aos seus navios. O que é os navios? O que era os portos de Dan? Fala assim, Dan ficou junto aos seus navios. O porto de Jope era um porto muito rentável. Dan estava preocupado apenas com as suas riquezas, apenas com aquilo que ele ganhava. Eu creio que eles ganharam muita coisa, mas também perderam muitas coisas. Tem muita gente preocupada somente com a sua vida financeira, mas tem perdido a sua paz, tem perdido as suas amizades, tem perdido tantas coisas valorosas nesses dias. Esses dias eu estava brincando até com o Dudu. O Vitor me ligou, pediu para me ligar, o Vitor do Dudu, acho que o Vitor tem 4 aninhos, 4? 3, ele falou assim, deixa eu falar com o Tiel. Ele me ligou e falou assim, Tiel, tem piscina? Eu falei, não tem, Vitor. Ele falou assim, não, achei que tinha, mas pode vir aqui que a gente põe um tambor aqui, a gente entra dentro do tambor. Sabe, querido, eu prefiro ter muitos amigos em volta de um tambor de água, do que ter uma piscina grande, para mim sozinho. Às vezes a gente pode comprar, queridos, uma mansão, mas eu não consigo comprar uma família para colocar lá dentro. Eu posso comprar um carro importado, meu dinheiro, mas eu não consigo comprar discípulos para andar comigo lá dentro. Era isso, Dan estava preocupado com tantas coisas. Dinheiro no bolso é muito bom, queridos, mas dinheiro no coração é um perigo. Dinheiro no bolso é o quê? Muito bom, mas dinheiro no coração. Por isso que a Bíblia diz assim, não ajunteis tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará onde? Teu coração. Não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. A única coisa que Jesus chamou de Senhor foi o dinheiro. Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou o mundo de Senhor. A única coisa que Jesus chamou de Senhor aqui na terra foi o dinheiro. Não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, porque há de amar um e odiar o outro. A única coisa que Jesus chamou de Senhor foi o quê?
Foi o dinheiro. Sabe, eu fico vendo, às vezes a indiferença toma conta. Eu estava falando sábado, quinta-feira na nossa célula, estava falando, não repare na força dos ventos. Engraçado, queridos, que os ventos sempre existiram. Pedro começou a olhar a força do vento, mas os ventos sempre estiveram lá. Ele sempre enfrentou os ventos, mas ele nunca reparou. O dia que ele reparou, ele começou a afundar. As guerras sempre existiram, as lutas, as pandemias. O problema é que agora nós começamos a reparar. Por 2 vezes Jesus acalma a tempestade. Por 2 vezes. A primeira, Jesus acalma a tempestade e socorre os discípulos. Na segunda, Jesus socorre Pedro e depois acalma a tempestade. Por quê? Por que na primeira tempestade Jesus acalma a tempestade primeiro, para depois socorrer os discípulos? Na segunda ele socorre Pedro e diz, homem de pequena fé, e depois ele acalma a tempestade. Porque às vezes, querido, Jesus sabe que o que está de fora é aquilo que está tirando a nossa paz, mas tem momentos que aquilo que está dentro de nós é que está tirando a nossa paz. Ele sabia que na tempestade com Pedro, o que estava atormentando era a alma dele, porque fala, e Pedro reparando a força do vento, era a alma. Já dos discípulos, eles estavam reparando aquilo que estava de fora. Então tem momentos que ele vai acalmar do lado de fora, e tem momentos que ele vai acalmar do lado de dentro. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido, aqui fala dos navios. Ele estava preocupado aqui. Bênção, queridos, não é o que eu tenho. Às vezes a gente mede as pessoas por aquilo que elas têm, né? A gente olha e fala assim, não, fulano é abençoado, olha lá o que ele tem. Não, queridos, bênção não é o que você tem, bênção é o que você se tornou. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Deus estava falando, Abraão, não é o que eu vou te dar, é o que você vai se tornar para a vida das pessoas. Bênção não é o que você tem, bênção é o que você se tornou. O que você tem se tornado nesses dias? Será que você tem apenas enriquecido, ou você tem se tornado bênção na vida das pessoas? Porque bênção não é o que você tem, bênção é o que você se tornou. O que eu tenho me tornado nesses dias? Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido. E aqui diz assim, verso 17, parte C, e Azer se assentou. Outra coisa que eu vejo, acomodação. Queridos, é muito fácil ficar acomodado. Nós acomodamos muito fácil. Fala que Azer se assentou, quer dizer que ele acomodou. Eu vou ser sincero, queridos, vai começar de mim. Talvez você fale assim, não, pastor, que palavra, não, primeiro foi para mim, queridos, essa palavra foi para mim. Quando você vê alguém ministrar alguma coisa aqui na frente, porque Deus primeiro falou, foi com a pessoa aqui, para depois falar com você. Quando alguém chega e fala assim, porque a soberba, a arrogância, porque Deus tratou de soberba e arrogância de quem está aqui, minha. Se eu subo aqui e falo, e sou acomodado, eu estou acomodado, querido, eu preciso sair da acomodação. Eu preciso sair da acomodação. Aonde está meu coração? É porque Deus tratou, foi comigo. Aqui fala que ele ficou acomodado, nós acomodamos, querido. Nós somos tão acomodados, que quando nós viemos na igreja, nós sempre procuramos o mesmo lugar para se assentar. E se alguém está sentado no nosso lugar, a gente faz cara feia. Vem cá e senta aqui na primeira cadeira para você ver. O verdinho pular para fora. Ó. Todo mundo aqui conhece o verdinho? Não? Alguém não sabe o que é o verdinho? Todo mundo sabe o que é o verdinho ou não? Então eu posso perguntar para vocês, eu posso descer e perguntar o que é o verdinho, vocês já sabem o que é o verdinho? Sabe não, Sheila? Verdinho é o Hulk que está aqui dentro, ó. É o verdinho que está escondido aqui dentro. Então nós acomodamos muito fácil, querido. Nós acomodamos. Às vezes a gente tem um problema na coluna, é muito fácil, você achou o jeito de você dormir, aí você passa anos e anos com aquela dor na coluna. Afinal de contas, eu achei o jeito, não é assim? Nós somos acomodados, acomodamos com a circunstância, com o momento. Não, está tudo ok.
Ah não, tá bom a igreja assim. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, ah não pastor, podia continuar, está tão bom, assisto o culto lá de casa, do meu sofá, está tão bom. Mas você não entendeu nada. Glória a Deus pela internet. Mas a Bíblia diz assim, ó, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Falei, meu irmão, você não entende Bíblia. Você precisa voltar, antes do avivamento, Deus precisa trazer um abibliamento. Deus precisa trazer um abibliamento urgente no meio da igreja. Precisamos voltar para a palavra, queridos. Acho que foi um tempo atrás, acho que foi, né, Maico? Na célula. Um dia uma pessoa perguntou para mim, falou assim, nossa pastor, Deus podia trazer um avivamento e tal. E as pessoas muito perguntam assim para mim, pastor, cair é de Deus? Quem já fez essa pergunta? Cair é de Deus? Eu falo assim, eu creio que cair é de Deus, querido. Mas minha pergunta é, você vai ficar de pé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? O que adianta eu cair aqui na segunda, no domingo e na segunda eu tô caído de novo? Avivamento, querido, é você ficar de pé a semana inteira. É você ficar de pé no meio da pandemia. É você ficar de pé no meio da circunstância. Isso é avivamento. Avivamento não é só você cair aqui no domingo tal. Avivamento é você tá de pé na segunda, na terça, na quarta. O ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos. Isso é avivamento. Avivamento para a igreja é nós estarmos de pé todo dia, buscando ao Senhor, orando, clamando ao Senhor. Isso é avivamento. E outra coisa que eu vejo, se assentou, né? Lá no verso 18, para nós terminarmos. Zebulon, povo que se expôs, querido. Fala que Zebulon se expôs. Sabe o que é se expor? Foi para a guerra. Resistiu, mas tem aqueles que resistem, amém, querido? Aqui fala, Zebulon se expôs à vida e à morte, como também Neftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram reis de Canaã, mas nenhum despojo levou. Você sabe por quê? No meio da batalha, aquele que vence leva os despojos, leva os filhos, leva o ouro, leva a prata, mas fala assim que esse povo, eles lutaram e falou assim, na minha casa você não mexe, nos meus filhos você não mexe, na minha vida espiritual vocês não mexem. Quantos querem dizer isso nessa noite, querido? Assim, na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, nos meus sonhos, ninguém mexe. Ninguém mexe, queridos. Aqueles que resistem até o fim, falam, olha, nós estamos enfrentando uma luta, mas na minha casa, ninguém mexe. Eu estou enfrentando uma batalha, estamos enfrentando uma batalha, estamos enfrentando uma guerra, estamos enfrentando uma guerra, mas na minha casa, na minha vida espiritual, nos meus sonhos, nos meus projetos, ninguém mexe, ninguém vai levar. Você pode dizer isso? Ninguém mexe. Ninguém mexe, ninguém mexe. Era isso que eles fizeram. Falou assim, olha, nós enfrentamos com os poderosos, com os reis, mas ninguém tirou um fio de cabelo da minha casa, porque na minha casa ninguém mexe. Ninguém mexe. Essa foi a posição deles, queridos. Na minha casa ninguém mexe. Ninguém mexe nos seus sonhos, ninguém mexe nos seus projetos, ninguém vai mexer com a sua vida, ninguém vai mexer com os seus sonhos, ninguém vai mexer com o seu chamado, porque ninguém mexe. Diante dos desafios, ninguém mexe. Ninguém vai mexer comigo, ninguém vai mexer com você. Sabe, eu creio no sobrenatural. Sabe, eu fico vendo que Deus levanta homens, e aquilo que você tomou decisão hoje vai definir o seu futuro amanhã. Muitos estão parados no meio do caminho, mas eles não sabem que a decisão deles hoje vai comprometer o futuro amanhã. A sua decisão hoje vai comprometer o seu futuro. Você que está aí na sua casa, a sua decisão hoje vai comprometer o futuro amanhã. A Bíblia diz lá no versículo 31, que houve 40 anos de paz, porque uma mulher chamada Débora se levantou.
A decisão dela naquele dia comprometeu a geração dos seus filhos. Eu quero te dizer, você que está aqui, você que está conectado, a sua decisão de continuar seguindo o Senhor Jesus vai comprometer a sua história amanhã, vai comprometer a história da sua família, da sua casa, porque na sua casa ninguém, vou falar novamente, porque na sua casa ninguém, com seus sonhos ninguém, com seus filhos ninguém, com a sua saúde ninguém, com sua vida espiritual ninguém. Se ninguém mexe, então faz alguma coisa e dá um brado de júbilo ao nosso Deus. Se essas palmas foi para mim, está ótimo, mas se for para o Senhor, está fraco. Vamos lá então? Você pode dar um brado de júbilo ao nosso Deus. Verso 31, assim o Senhor pereça todos os teus inimigos, porém os que te amam. Alguém ama aqui o Senhor, queridos? Alguém ama o Senhor aí na sua casa? Diz assim, os teus inimigos, porém os que te amam, brilha como o sol. Quantos querem brilhar como o sol nesses dias, querido? Você já viu alguém impedir o sol de nascer? Vou perguntar novamente, já viu alguém impedir o sol de nascer? Pastor, mas hoje o dia estava nublado, mas o sol nasceu ou não? Os dias podem estar nublados, mas o sol continua brilhando, querido. Eu quero te dizer que os dias podem estar nublados, mas a sua vida vai continuar brilhando, o sol da justiça. Aqui diz assim, quando se levanta no seu resplandor, a terra ficou em paz, quanto tempo? Fala assim, a atitude hoje, interfere no dia de amanhã. Se você crê, fique de pé. Levante as tuas mãos aos céus. Levante as tuas mãos aos céus comigo agora. Levante as tuas mãos aos céus. Sabe, queridos, tem muita gente querendo colher o que não plantou. Vou repetir. Tem muita gente querendo colher o que não plantou. Vou repetir. Tem muita gente querendo colher o que não plantou. O mais difícil é isso. Tem muita gente querendo colher o que não plantou. Mas você vai brilhar nesses dias. Levante as tuas mãos aos céus. Feche os seus olhos agora. E você vai começar a orar. Você que está me ouvindo aí da sua casa, você vai começar a declarar, na minha casa ninguém mexe, nos meus sonhos ninguém mexe, nos meus filhos ninguém mexe, na vida da minha esposa ninguém mexe, na vida financeira ninguém mexe. Isso, queridos, na tua profissão, na sua vida profissional ninguém mexe. Levante as tuas mãos, porque vitorioso é o Senhor, vitorioso és sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Levante a tua voz agora e começa a clamar ao Senhor. Isso, começa a orar. Senhor, nessa noite ninguém mexe, porque poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais do que pedimos ou clamamos. Poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa ninguém mexe, sobre a nossa família ninguém mexe. Feche seus olhos, queridos, feche seus olhos. Lute com armas de fé, com esperança, com ousadia nessa noite. Vamos com armas de fé. Diga bem forte ao Senhor. Nada irá resistir. Diga ao Senhor. Enquanto adoramos. Em meio às tribulações, O nosso Deus é vencedor. nosso Adoramos. Glória a Deus, glória a Deus.